A verdade é que eu sempre fui uma garota, assim, muito romântica, sabe? Eu consumia muito livros de fantasia, muito filmes nesse estilo. Eu me lembro que eu me inspirava também muito nos meus pais, porque eles tinham um casamento tão consistente, assim, um casamento tão firme, tão bonito. E a- na minha família, meus pais, assim, eles eram como exemplo, sabe? Então eu fui crescendo, vendo essa união tão bonita dos meus pais e consumindo livros de fantasia, filmes de fantasia. Então, na minha cabeça, eu tinha que ter um relacionamento nesse estilo também. Eu tinha que formar uma família muito cedo, eu tinha que ter filhos cedo. é, Tinha que casar muito cedo. Então, é, eu sempre fui, assim, essa menina que muito séria, mas ao mesmo tempo muito romântica, que queria que as coisas dessem certo muito rápido. E como eu tinha esse pensamento, né, essa linha de raciocínio assim, eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos de idade. E nosso namoro, né, era um namoro normal, assim, não tinha nada demais. Mas eu me lembro que quando eu completei 18 anos, no dia do meu aniversário, eu descobri que o meu namorado, ele me traía com a minha melhor amiga. Pra mim foi o fim, assim, o fim da picada. Eu me lembro que eu peguei todas as minhas coleções de livros, assim, de fantasia, de romance que eu gostava, sabe? Eu me lembro que eu saí jogando, assim, tudo fora. Todos os presentes que ele tinha me dado, eu saí jogando tudo fora. Pra mim, essa coisa de amor, assim, tinha acabado ali, naquele momento. Não queria saber de mais nada. E a verdade é que depois disso, assim, eu sempre me privei. Eu recusava conhecer alguém, uma pessoa nova, que fosse no sentido, assim, pra ter um relacionamento, sabe? Então, eu fiquei durante uns 5 anos, assim, sem conhecer ninguém nesse sentido. Não queria mesmo. Eu cresci muito, mentalmente, assim, falando, sabe? Cresci muito depois disso, mas eu aproveitava a vida, eu só tinha o objetivo mesmo de aproveitar a vida. Não queria conhecer ninguém. Então, eu me privava muito, assim, de conhecer pessoas, sabe? Já tinha me machucado muito, então eu tinha esse certo, assim, receio, eu tinha criado essa barreira. E um certo dia, o pneu do meu carro estourou. E eu lembro que enquanto os funcionários do posto trocavam o pneu do carro pra mim, eu conheci um cara, assim, do nada. Foi muito natural, sabe? Conheci um cara na lanchonete do posto e, assim, e de início, na verdade, a gente foi tendo uma relação assim, só de amigos, sabe? Ele não fazia o meu tipo e também eu tava correndo de relacionamentos, não queria, em hipótese alguma, nenhum relacionamento naquele momento da minha vida. Eu acho que eu não tava preparada ainda, sabe? E a gente foi se conhecendo, foi se conhecendo, foi se conhecendo. A gente foi marcando encontros, né? E a verdade é que a gente foi marcando encontros. E a gente, tipo assim, a gente tinha os mesmos gostos, sabe? A gente gostava de filmes, a gente gostava de conhecer lugares diferentes, a gente gostava muito de ler. Então, assim, a gente tinha muito assunto em comum e a gente conversava bastante. A gente nunca ficava sem assunto. E eu lembro que, assim, a gente perdia horas, às vezes, nos nossos encontros, assim, porque a gente ficava conversando muito, a gente não parava de falar. E chegou um momento que, quando eu vi, a gente já tava namorando. Eu nem sei como que se deu, assim, direito, essa coisa toda, eu nem sei explicar. Mas eu só sei que quando a gente se deu conta, assim, a gente já era um casal. E a gente se gostava muito. Foi tudo muito natural, assim, as coisas foram
acontecendo, e foi, sabe? Eu me lembro que depois, assim, de uns 6 meses namorando, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Foi, assim, um dos dias mais felizes da minha vida. E a gente gostava muito de ir pro cinema. E nisso dele me pedir em casamento, eu lembro que a gente já tinha planos de, depois do casamento, se mudar, assim, pra outro país. E não sei, a gente tinha planos de se mudar pra outro país, mas a gente falava, ah, vamos dar a cara pra bater e é isso aí, vamos se jogar nesse mundo. A gente gostava muito de viajar, né, de conhecer coisas novas, então a gente queria se arriscar mesmo, a gente queria aproveitar a vida. E teve um dia que a gente foi no cinema. Depois do cinema, a gente saiu, a gente foi pra um restaurante jantar. E nesse restaurante, chegando lá, né, ele se deu conta que ele tinha perdido o celular e a carteira. Não sei como que isso aconteceu. Eu acho que ao a gente sentar, né, lá no cinema, provavelmente deve ter caído do bolso dele, não sei. E aí ele me deixou no restaurante e era assim, 10 minutinhos do restaurante até o cinema que a gente tava. Então, era super rapidinho. Então ele me deixou no restaurante, né? Falou, ah, fica aí então que eu vou lá buscar e já volto. Falei, beleza. E aí eu fiquei lá esperando e esperando. Passaram-se o quê? Uma faixa de 2 horas e ele não voltava. E foi uma das sensações mais angustiantes, assim, da minha vida. Eu sempre fui muito ansiosa, então. Aí eu lembro que eu fiquei umas 2 horas esperando, ele não voltava, eu ligava e ele não atendia. Eu falei, nossa, ele não deve ter achado o celular, sei lá, deve ter acontecido alguma coisa. Porque como ele tinha perdido o celular, né? E a carteira, e tava tudo ali, documento, dinheiro, cartão, tava tudo, né? Então, e aí eu me lembro que eu chamei um Uber e fui pra casa. Mas antes de eu chegar em casa, meu telefone tocou. E eu lembro que era uma voz muito, muito grossa, muito grave. E o senhor perguntava se eu conhecia ele, falava o nome dele, eu falava que sim. E aí só me falava que ele tinha sofrido um acidente e que ele estava no hospital tal, se eu podia ir pra lá. E eu falei que sim, e eu já entrei em desespero ali dentro do Uber, chorando, chorando, chorando. E eu não sabia o que que acontecia, o que que tinha acontecido, né? Eu lembro que eu já tava naquele desespero todo, porque eles não davam muita informação. E eu querendo saber o que que tinha acontecido, que não sei, eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada. E eu fui, já tava desesperada, já eu fui, eu lembro que eu pedi Uber pra mudar a rota, pra seguir pro hospital, eles deram o endereço do hospital e eu fui. E chegando lá, eles também não tinham informação nenhuma, só me falavam que ele tinha sofrido um acidente, que tinha sido grave, que ele tava na sala de operação, que eu não podia ver ele, e só me pedia pra ficar calma, e porque eu me lembro que eu tava muito norteada, muito nervosa, e eles me pediam pra ficar calma, que ia dar tudo certo, que quando ele saísse da cirurgia, eles me dariam mais informações. E aquela foi uma das piores. Essa, sim, sem dúvida, foi uma das piores sensações da minha vida. Porque eu me lembro que eu fiquei sem lugar na recepção do hospital. Eu me lembro que tinha um sofá azul, assim, na recepção do hospital. E era lá que a gente tinha que ficar esperando. E demorou muito. Eu me lembro que tinha passado mais de 4 horas já e a cirurgia não tinha terminado. E eu só lembro que eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu pedia, eu rezava, eu pedia pra Deus pra não deixar que nada de ruim acontecesse, né, com ele. E eu tava tão nervosa, eu tava chorando muito, que uma enfermeira me deu um calmante, o médico mandou ela me dar um calmante.
E eu tomei esse calmante e eu dormi nesse sofazinho do hospital. Eu me lembro que eu dormi sentada ali. E aí eu não lembro de mais nada, eu só lembro depois dessa enfermeira me acordando e falando que a cirurgia tinha terminado e que eu podia ver ele. Nisso, não sei, minha cabeça tava... Eu tava meio sonolenta ainda, minha cabeça tava girando, meu corpo tava muito pesado. E eu não sei, eu acho que eu tava agindo assim, no automático, sabe? Meu corpo, ele não reagia. A minha mente também não processava as coisas direito. Eu só lembro que eu fui ver ele. E nisso foi uma das piores sensações da minha vida. Porque antes de eu entrar pra ver ele, o médico me falava que eu tinha... eu precisava ter a consciência que ele poderia não sobreviver, porque o caso dele era muito grave. E eu entrei pra ver ele, e eu já entrei assim, em choque, com tudo aquilo que eu tava vendo, que tava ali na minha frente. Foi muito difícil. E ele tava desacordado, ele não tava consciente. Eu não sei se ele me escutava, se ele não me escutava. Eu só sei que foi assim, devastadora aquela situação. O amor da minha vida ali naquela cama de hospital. As coisas aconteceram assim em fração de segundos. Eu não tinha condições, eu não tinha autonomia, né? Eu não tinha poder para fazer nada. A única coisa que eu fazia era me apegar em Deus, porque é muito ruim você ver a pessoa que você ama ali numa cama de hospital e você não poder fazer nada, você não sei, você simplesmente se sente impotente, sabe? E mais uma vez eu vi a minha vida desmoronar em fração de segundos. Ele era tão alegre, sabe? Era tão comunicativo, tão feliz, tão simpático. Ele gostava tanto de aproveitar a vida. E as coisas aconteceram assim. Era uma pessoa tão boa, a gente fica se questionando, né? Por que as coisas acontecem assim? Mas eu coloquei nas mãos de Deus. E eu me lembro que eu não fiquei 5 minutos dentro daquela sala. Eu me lembro que eu peguei na mão dele e tava, não sei, tava diferente. Não parecia a mão dele. Na verdade, tudo aquilo que eu me deparei não era ele mais, sabe? Não era. E aí eu fui... Não sei. Eu fui me recuperando, não sei, a ficha foi caindo. E ao mesmo tempo eu fui sentindo uma dor tão insuportável, mas tão insuportável, que só quem já viveu isso acho que vai me entender. E antes de eu terminar, eu só me lembro que eu chorava e falava que amava ele, que as coisas iam ficar tudo bem, mas não ficaram. Não ficaram nada bem. Não tava nada bem. Não tinha nada bem ali, né? E antes que eu pudesse, assim, terminar de falar tudo que eu queria, eu me lembro que já foi um tanto de médico entrando pra sala. Ele teve uma parada cardíaca. E foi um tanto de médico entrando e me mandando sair. E o meu corpo não reagia, eu não reagia, eu não sabia como reagir. Eu não estava preparada para aquilo tudo. A gente não estava preparado para aquilo tudo. Então foi tudo assim muito intenso, mas foi tudo muito verdadeiro, sabe? Muito verdadeiro. E foi assim que eu perdi o amor da minha vida. Uma das pessoas
mais importantes, assim. E depois, pra ser sincera, eu ainda não me recuperei totalmente dessa perda. Acho que a gente nunca se recupera, né? Fica um buraco, fica um vazio dentro do peito. E depois disso eu resolvi viajar pelo mundo, conhecer pessoas, ajudar pessoas, colocar nosso plano em prática, né? Realizar nossos sonhos. E eu acredito que onde ele estiver, ele tá muito feliz com tudo que eu venho realizando, tudo que eu venho colocando em prática, nossos sonhos, nossas vontades, nossos objetivos. Eu sei que em algum lugar ele tá feliz com tudo isso. Bom, gente, história muito intensa, né? Muito profunda, mexe muito com a gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se gostaram, se não gostaram. Outros temas, né? Outras histórias que vocês querem ver aqui também. Que através desses comentários eu posso selecionar e trazer para vocês. Então, para quem também quiser mandar, né, histórias, vou deixar um contato aqui embaixo para vocês entrarem em contato, mandar a história de vocês. Não precisem se preocupar, porque aqui a gente trabalha com... a gente não revela a identidade, né? Tem todo esse cuidado para vocês não serem identificados. Então, não se preocupem quanto a isso. Então é isso. Curtam, comentem muito, porque vai me ajudar muito, 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 muito. Assim eu vou poder trazer mais conteúdos que vocês queiram ver, né? Vai melhorar a qualidade, o conteúdo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e um grande beijo. Mua!